Grave bem esta frase. Promessa não divide espaço com improviso. É assim que eu quero começar essa palavra com você. Primeiro te fazer lembrar que Deus não é Deus de improviso. E tudo que é improvisado na minha e na tua vida, para que a promessa de Deus prospere, alargue, multiplique, deverá ser cortado. Me deixa construir isso com você através de uma história bíblica. Eu quero ler com vocês o capítulo 21 do livro de Gênesis. O texto bíblico diz assim, versículo de número 1. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Que texto potente! Porque na verdade começa a falar de um tempo que Deus cumpre promessa. Então grave isso no seu coração. Um tempo que Deus está cumprindo promessa. Versículo de número 4. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Começou então um tempo de celebração e um tempo de festa. O menino que Deus prometeu a Abraão e Sara, agora ele é uma realidade. A promessa se concretizou. O menino cresceu, 8 dias, foi circuncidado. A presença do Senhor era constante, a palavra de Deus era obedecida, a manifestação do propósito de Deus era real, tudo estava perfeito. O Deus que falou era o Deus que estava cumprindo. E quando tudo isso está acontecendo, olha o que diz o versículo de número 6. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Sara está dizendo, eu estou vivendo o melhor tempo na minha vida. A minha alegria é contagiante, porque quem vê o meu riso, ri junto comigo. Essa é a manifestação que acompanha a mentalidade de Sara. Tudo está bem, a promessa é real, ela pega Isaque no colo, está tudo perfeito, até chegar no versículo de número 8. No mesmo capítulo 21, versículo de número 8 diz assim, Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Ora, durante todo o tempo, do nascimento até o desmame de Isaque, era um tempo de festa, de alegria, de contentamento. Eu percebo e consigo ver nesse texto a alegria de uma casa. Isaque e Sara celebrando a grande promessa de Deus concretizada. Mas preste atenção, que no meio dessa história, no meio dessa alegria toda, no meio desse entusiasmo todo, no meio dessa dinâmica toda, aparece um fato que vai cortar todo o clímax dessa história. Versículo de número 9 diz assim, vendo Sara, porém, que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera a luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Tudo estava bem, tudo estava perfeito. Era festa, era promessa cumprida, era os feitos do Senhor acontecendo, tudo estava perfeitamente encaixado. Até que, em um dia, Sara tem uma percepção. O filho de Agar, a egípcia, que ela mesma, Sara, havia dado a Abraão, seu esposo, para que se deitasse com ela e tivesse um filho concebido da egípcia, para que ele fosse herdeiro de Abraão, agora ela percebe que esse menino chamado Ismael estava zombando do seu filho chamado Isaque. No meio dessa percepção de zombaria, no meio dessa circunstância adversa, no meio da festa, no dia de festa, no dia do contentamento, no dia da alegria, no dia da celebração, neste dia, ela tem uma percepção de que Ismael zomba de Isaque. Então ela procura Abraão e diz, mande embora Ismael e mande embora a sua mãe Agar. Eu não quero que ele fique e reine e governe
e seja herdeiro com o nosso filho. O que Sara está dizendo é que ela não vai dividir a promessa com nenhum ato que seja contrário à promessa. Olha, é aqui que eu quero voltar à frase que eu disse no início. Pense bem, a promessa nunca vai encontrar espaço para dividir promessa com improviso. Deixa eu te falar uma coisa e eu quero que você guarde isso com muita consideração no seu coração. Nenhuma promessa vai resolver decisões erradas da sua vida. Não é porque Deus te fez uma nova promessa que não vai ser necessário, uma hora ou outra, você resolver as decisões equivocadas que um dia você trouxe para dentro da sua vida. Foi assim que aconteceu com Abraão e Sara. Uma decisão errada, um fato errado, um tempo errado. E aqui eu preciso colocar para você um só texto. Quando a palavra diz em Gálatas 4:22, Paulo explicando isso, Paulo diz assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava, diz Paulo no versículo 23, nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Eu não quero me aprofundar teologicamente, mas quero colocar uma base para você aqui. O que o apóstolo Paulo está escrevendo sobre Abraão é que foi o desejo, o ímpeto, o impulso, a vontade, o desejo de realizar, a vontade de fazer acontecer, o improviso, fez gerar Ismael. Mas no tempo de Deus, na hora certa, Deus fez gerar a promessa. E quando então, no meio das crises da nossa história, das nossas vidas, a promessa começa a conflitar com os improvisos? Quando as decisões equivocadas do passado começam a bater de frente com aquilo que Deus está concretizando como promessa. Como nós devemos lutar? Qual será a nossa guerra? E me deixa dizer uma coisa. Tudo que nascer da carne, um dia vai brigar com tudo que nascer da promessa. Essa é a história para te mostrar isso. Houve um tempo que Ismael, olhando para o seu irmão Isaque, provocou uma briga, uma zombaria. E essas duas coisas não conseguiam mais conviver nesse mesmo espaço. Então eu preciso te dizer uma coisa. Existem decisões que elas vão doer, mas elas são necessárias para que você preserve a promessa que Deus te fez. Eu preciso ser muito incisivo com você. Não tente, porque você não vai conseguir organizar, alinhar promessa com produto de improviso. Promessa com decisão carnal. Elas não vão conseguir habitar no mesmo espaço. Esse texto, embora seja uma história real, ele é uma ilustração espiritual para que eu e você, hoje, nos nossos dias, possamos observar. Eu não estou falando sobre pessoas, eu não estou falando sobre nada que seja humano. Eu estou falando sobre tudo que é espiritual. Eu quero que você pense aí agora. Quantas foram as coisas que você produziu sem que a voz de Deus estivesse com você? Talvez porque você não conhecia Deus. Talvez porque você entrou em um lugar de desespero e ao invés de esperar o tempo de Deus ou consultar Deus, foi no ímpeto, foi no impulso. Gerou, tomou decisão, chamou para si responsabilidades que hoje, olhando para tudo aquilo que você carrega e sabendo tudo que Deus tem com você, hoje está em pleno conflito. Talvez você veja isso em relacionamentos que você entrou, que pensando melhor e conhecendo Cristo como você conhece, talvez nunca deveria ter entrado. Talvez você participou de alguma fusão, alguma associação, de algum lugar na sua vida, seja ela como empreendedor, seja ela como um nível de relacionamento, de amizade, pessoas que você nitidamente sabe que nunca foram e nunca tiveram um espaço para aquilo tudo que Deus tinha para construir com você, mas que hoje fazem parte da sua vida, estão atreladas a você. Talvez você entrou em negócios
que você sabe, e sabiamente, talvez por conhecimento atual, talvez por conhecimento desde o passado, que não deveria fazer, entrar, promover, mas por algum motivo, seja ele uma necessidade financeira, seja ele por avaliação de oportunidade negocial do tempo, você assumiu isso para você. Só que você sabe que hoje isso para você é um conflito, é um peso, é uma dor, é difícil de romper. Mas escute o que eu quero te dizer, querido. Se você não romper, se você não cortar, talvez a promessa não pode ou não vai subsistir. Sabe, eu olho para esse texto e quando Sara observa a zombaria de Ismael a Isaac, Sara busca Abraão, como nós lemos. E ela diz, eu não quero que o menino e a sua mãe fiquem conosco. Eu fiquei pensando como Abraão, como pai, como deveria ser difícil um pai ter que expulsar da própria casa o próprio filho. E olha, eu não estou falando de paternidade, eu estou falando sobre decisões espirituais. Tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado, porque não existe neutralidade na vida espiritual. Nada é neutro, nada é sem influência, nada é sem que aconteça algum fato que possa de alguma forma causar um dano na sua vida. Agora escute uma coisa, ela procura e ele tem que tomar uma decisão, dizer para Sara, não vou fazer, ou dizer para si mesmo, vou fazer, vou colocar para fora. E não era cuidar do menino no quintal de casa, comprar um terreno do lado, mandar uma pensão mensal, não. Era despedir para nunca mais ver o menino. Essa era a decisão de Abraão. Por isso a palavra do Senhor diz que isto lhe pesou. O texto diz que quando ela ouve essa palavra, quando ele escuta isto foi muito penoso aos seus olhos. Então Abraão faz o quê? Consulta o Senhor. Abraão vai a Deus e diz, Senhor, o que eu devo fazer? Qual atitude eu devo tomar? Porque ele também é meu filho. Eu gerei, eu cuidei até aqui. É algo que eu nutri, foi algo que eu me apaixonei. Não é apenas algo que eu gerei, é algo que eu vivi. Como eu posso cortar do meu futuro coisas que no meu passado eu sempre nutri até aqui? É esta a palavra. É neste sentido que esta palavra invade a minha e a tua vida. Sabe qual foi a resposta de Deus para Abraão? Olha o que diz o Senhor. Versículo de número 12. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a sua descendência. A minha pergunta para você é, por que Deus? Por que Deus não impediu? Por que Deus permitiu que Abraão cortasse da sua vida a presença de Ismael? Porque eu preciso te dizer uma coisa, existem cortes que são doídos, mas que preservam a vivência da promessa. Abraão precisava tomar uma decisão. Quem eu quero nutrir? Aquilo que gerei na minha expectativa humana, aquilo que gerei na minha carne, ou aquilo que recebi de Deus como promessa? Qual coisa eu vou nutrir? Qual sonho eu vou nutrir? Qual expectativa eu vou nutrir? Por qual causa eu vou lutar? Qual o objetivo da minha vida? Olha, Abraão sabia que Ismael era fruto da sua carnalidade, um improviso, uma tentativa de viver uma alegria. Mas também sabia que Isaque era a promessa de Deus concretizada. Quando as duas coisas estão diante dos nossos olhos, quando você está diante daquilo que Deus falou quem você é, para aquilo que você construiu até aqui, quando essas duas coisas começam a conflitar, Deus vai propor a você uma cisão, um corte. É isto que acontece com Abraão aqui. Deus está dizendo para ele, faça um corte. Um corte que vai ser necessário para tirar aquilo que foi improviso, para viver daquilo que eu te prometi. Não é em vão que Abraão é chamado de pai da fé. Não porque ele creu e saiu da sua cidade, porque em todo tempo ele preservou e lutou
por aquilo que era a promessa de Deus. Abraão faz um corte. Despede Ismael ao deserto, despede Agar. E embora o contexto bíblico possa nos dar alusão sobre muitas coisas, eu quero focar no que eu estou construindo com você até aqui. Sabe, o Senhor sempre nos ensinou a fazermos corte que preserva a promessa. Mateus capítulo 5, versículo de número 29. A palavra do Senhor diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Claro que você sabe que esse texto, Cristo não fala a despeito de uma realidade física, mas de uma realidade espiritual. Por quê? Porque existem feridas, cortes que não são dores, são proteção de promessa. Deus está dizendo, se o teu olho está te fazendo pecar, antes perder o olho do que perder a promessa. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Antes perder tudo que na carne foi construído por você, em você e com você, e não perder a promessa que Deus te fez. Lute por essa promessa. Esta é a palavra que o apóstolo Paulo libera a Timóteo, seu filho na fé. Ele diz para Timóteo: Timóteo, meu filho, lembra-te todas as promessas que foram feitas antecipadas ao teu respeito. Se firme nelas, lute por elas. Talvez hoje eu quero te dizer a mesma coisa. Traga à memória todas as promessas que Deus te fez e tudo aquilo que na carne, no improviso, na vontade, no anseio de viver a alegria e o contentamento não foram estabelecidos em você. Faça um corte hoje. Coloque para fora. Tire da sua vida e comece a nutrir de volta toda a promessa que um dia o Senhor te fez. E sabe por quê? Porque isso é uma ordem de Deus. O Senhor ordena que a gente viva pela sua palavra, não apenas escute a sua palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, não dá para proteger tudo que foi gerado. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa preservar aquilo que foi prometido. Tiago 1,22, ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sabe qual é o problema? É que a gente escuta, sabe que Deus está tratando com a gente, sabe que Deus está olhando para nós, e Ele espera que nós tomamos uma decisão consciente. Sabe o que fez Abraão nesse texto? Quando ele ouve de Deus que era necessário fazer tudo o que Sara estava dizendo, o texto bíblico diz que levantou-se Abraão logo pela manhã. Abraão não esperou ter coragem, Abraão não esperou um melhor posicionamento, Abraão não esperou o melhor tempo do mercado, Abraão não esperou que o tempo fosse melhor, um tempo mais fácil, que ele achasse uma brecha para tocar nesse assunto. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem assuntos que não vão encontrar brechas. Existem assuntos que não vão ter o melhor momento. Existem assuntos que você não vai encontrar um tempo favorável. O tempo é agora. O tempo é hoje. O tempo é já. Levantou-se Abraão. E eu quero dizer a você, está na hora de você também se levantar. Colocar para fora tudo aquilo que te impede. Porque o cerne desse texto é a visão de Sara. Sara tem uma percepção. Aquilo que é improvisado zomba daquilo que foi prometido. E deixa eu te perguntar com sinceridade: quantas zombarias daquilo que você fez na carne hoje zombam da promessa que você recebeu? Quantas palavras Deus disse ao teu respeito? Quantas vozes o Senhor usou para falar contigo sobre cada palavra que Ele já liberou ao teu respeito? Sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Quantas são as promessas que o Senhor já disse e as escreveu? Quantas vezes você leu um texto bíblico e se lembrou, como Abraão se lembrou, que em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra? Ora, se a bênção da família seria sobre a vida de Abraão, foi necessário que a família de Abraão sofresse um corte, tirando a zombaria para ficar com a promessa. E deixa terminar com você. Eu preciso te confrontar, mas não para te ferir. Eu preciso te confrontar para te realinhar. Você carrega uma promessa de Deus dentro de você. O Espírito de Deus permeia a tua vida e te conduz. Ele fala, Ele te revela, Ele te mostra. E você sabe que existem sonhos de Deus, palavras do Senhor, verdades de Deus
que estão ao teu entorno, mas não conseguem encontrar guarida no teu coração, porque existe uma zombaria. O teu passado zomba de você, dizendo: como poderá? Como é possível? Quem é você? Como você acha viável? Como você acha acessível? Como você acha que isso pode acontecer? Imagine, você não é capaz, você não tem suficiência, capacidade, inteligência. Talvez existem tantas coisas que hoje estejam zombando da promessa que Deus te fez. Eu quero te fazer um convite. Faça uma oração hoje, uma oração a Deus, dizendo: Deus, eu tomo uma decisão, eu quero cortar fora tudo aquilo que produzi no improviso, no ímpeto, na ganância, na força da minha carne, para ficar com tudo aquilo que o Senhor prometeu a mim. É com esta palavra que eu quero pedir que o Senhor abençoe seu dia, sua vida, sua casa, sua família. Que o Senhor esteja contigo aonde você estiver e te ajude na sua caminhada. Que Deus abençoe você e tudo que você transporta. Se essa palavra falou com você, eu te convido, compartilhe com alguém, curta e faça desse vídeo um lugar para que você possa sempre revisitar quando a zombaria bater na sua porta, fazendo você se esquecer da promessa que tem. Deus te abençoe.